Queridos amigos e amigas, alegria de nos encontrarmos neste 22 de junho, quarta-feira. Vocês viram como o mês de junho já vai adiantado, hein? O mês das festas juninas, o mês do Sagrado Coração de Jesus. Que a Palavra de Deus nos provoque sempre, nos faça construir unidade, que a Palavra de Deus nos inspire e nos dê sempre a paz, muita paz e muita luz. Com alegria por estarmos juntos e com o coração agradecido, rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Palavra de Deus desta quarta-feira é de Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho desta quarta-feira, vejam que Jesus foi insistindo, a questão de perdoar, de não gastar tempo vendo o cisco no olho do irmão e não vendo a trave no próprio olho. Jesus foi falando da importância de não julgar, de não gastar tempo com picuinhas, com coisas insignificantes. Mas olha que bonito isso. Jesus também lembra que são os frutos que qualificam as árvores. Isto é, se o fruto é bom, é porque a árvore é boa. Se os frutos são ruins, azedos, é porque a árvore não é boa. E Jesus diz isso por quê? O que ele tinha em mente? Qual é que era o cenário que Jesus tinha que clarear? Jesus tinha em mente a questão justamente das pessoas que anunciavam, prometiam, faziam promessas, falavam de vantagens e depois não davam em nada. E o que Jesus deixa claro? Qual é que é a clareza dele? A transparência. E é pelos frutos que a gente conhece a árvore, diz Jesus. Porém, tinha um problema naquela época e continua na nossa época. Os falsos profetas. E ele chama isso, vejam que a realidade dele, a realidade de cultivo de determinadas plantas, então ele sabia os frutos, mas também de criação de ovelhas, de cabritos. E Jesus diz, olha, são lobos vestidos de ovelhas. Parece forte, e é forte essa expressão, mas o que Jesus estava querendo dizer? Não se enganem, não se deixem levar por algo que não vai somar, algo que não vai trazer presente uma realidade de vida, de esperança. Jesus tinha clareza de que era preciso clarear os caminhos, também desmistificar algumas coisas e abrir os olhos para não se deixar iludir por aqueles que viriam falar em nome de Deus e que na verdade estavam falando em nome próprio. Jesus é pontual, Jesus é coerente,
Jesus é transparente. E assim deve ser a nossa vida. Com quais intenções a gente faz isso ou faz aquilo? Opa, temos que olhar muito, muito isso, prestar muita atenção. Jesus quer uma vida nova, sim. E a vida nova começa quando a gente produz bons frutos. Mas para produzir bons frutos, nós temos que ser boas árvores. Isto é, nossa vida tem que ser, de fato, uma vida que não tem nada a esconder. Nada a esconder. Claro que todos nós temos as nossas falhas, nossos limites. Às vezes, olha, usando a expressão que Jesus disse no Evangelho de hoje, nós vimos isso, Jesus também sabe que nós, às vezes, temos um pouquinho de lobo também em nós. Nós não somos só ovelhas, tudo tranquilo, né? Às vezes a gente também tem os momentos que são falhos e que precisam ser, de fato, trabalhados esses momentos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja e nos guarde, que Ele cuide de cada um de nós e que cada dia que passa a gente possa ser cada vez mais coerente. Aquilo que nós fazemos deve falar de quem nós cremos, em quem nós depositamos nossa confiança. Então, conhecendo os frutos, se conhece a árvore, continuemos sendo boas árvores para produzirmos bons frutos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que esta quarta-feira seja de muita paz, de muita luz. Que a nossa vida tenha o sabor dos melhores frutos, dos frutos mais doces, porque nós temos um coração bom, a gente tem boa intenção, mesmo que a gente falhe de vez em quando. Peçamos que Ele nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós, dessa bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, santa alegria.